E você tinha me falado que você perdeu o seu Instagram. Foi nesse ano, na realidade, em fevereiro. Foi esse ano. Foi esse Foi essa ano. conta que você tá agora. Fevereiro. Você perdeu por qual motivo? Por causa de Idade. Exato. Já. Só que aí, assim que, por exemplo, eu tinha 12 anos. Aí, você só pode ter, pra você ter uma conta no Instagram, você tem que ter pelo menos 13. Mas eu sempre deixei lá, que a minha mãe que administrava. Só que eu tinha deixado com umas letras meio doidas lá, que o Instagram, eles não identificou. Ele achou que, tipo, era um robô, né? Que era uma letra nada a ver. Então, não identificou que tava escrito lá que a mãe que administrava, nem nada. Você colocou seu nome com uma fonte diferente, meio exótica. Exato, isso. Uma fonte diferente. Só que aí, meu aniversário é dia 10 de março. E eu tinha 30 dias pra recuperar a conta. E nisso eu perdi dia 9 de fevereiro a conta. Então, assim, sorte que fevereiro não tem 2 dias, né? Então, assim, o que acontece? Aí tava faltando 2 dias, no dia 10 de março, pra eu perder minha conta de vez. E aí, quando eu levantei no meu aniversário, eu recuperei por eu ter 13 anos. Porque eu preenchi um monte de formulário lá, mandamos, né? Aí mandamos com os documentos meus, da minha mãe. Mas aí serviu no final só o meu mesmo, que comprovou que eu tinha 13 anos. Eu já tive algumas empresas que eu trabalhava que já perdeu contas, assim, tinha 70 mil seguidores, porque trabalhava com público infantil. Por exemplo, eu tive uma empresa numa época que trabalhava com móveis infantis, né? E tinha algumas fotos voltadas para criança e tal. E o Instagram entendeu que aquele perfil era de uma criança. Sim. Aí perdemos ele. Não, a gente tentou de tudo, não deu para recuperar. E não é fácil recuperar, viu? Não é fácil. Aqui em Caratinga mesmo, a Clínica Imune, eu presto serviço para ela também, ela chegou a perder esse ano. Esse ano ela perdeu, a gente conseguiu recuperar, mas não é fácil, cara. É muito complicado a hora que... Por idade é difícil. Nessa pandemia, por exemplo, um monte de contas caíram por isso. Na realidade, quem recuperou pra gente foi uma agência. Ah, tá. Porque eu até estranho, porque não é fácil. É uma burocracia tão grande, cara. Que pagar bastante pra recuperar. Então, eu geralmente recupero lá, mas se deixar por conta das empresas mesmo, já pode dar por perdida, porque não recupera. É muita coisa que você tem que fazer. Você tem que entender muito bem ali das diretrizes, né? E aí, assim, você perdeu, só que na época você só tinha um Instagram, você não tinha TikTok, não tinha outras plataformas, né? Não, porque eu já tinha tentado crescer em outras redes sociais, só que eu desisti por um motivo. Por eu estar crescendo tanto no Instagram, por exemplo, eu comecei no início de tudo no YouTube. Só que aí eu comecei a crescer tanto no Instagram, que eu também gravo no TikTok. Só que eu falei, então já que o Instagram tá dando certo, deixei as outras de lado, falei, depois eu gravo. Você não pode replicar seu conteúdo do Instagram no TikTok, não, né? Pode. Pode. Não pode no Kawaii, né? Não, que a Polly falou. Você não pode. O problema do TikTok, no caso, é quando você posta dentro do Reels, no caso, com a logo do TikTok, você pode perder alcance. Exatamente. Entendi. Sobre o Quai, o que acontece? Quando você é contratado no Quai, você tem que fazer aquele vídeo somente para o Quai. Então, você pode postar do Instagram pro Quai, você não pode postar do TikTok pro Quai. Não. Pode. Não, poder pode, só que eu tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, quando você é contratado, você tem que gravar, por exemplo, postar pro Quai, e depois de 3 dias você pode postar em outras redes sociais, entendeu? Sim. Era disso que a Polly tava falando, então. Exato. Aí, quando você é contratado, é uma burocracia, porque senão você perde lá. Só que, continuando a pergunta, eu só tinha o Instagram por um motivo de só ele tá dando certo, entendeu? Então, assim, você quando não eu tinha perdi... constância nos outros, né? Exato. Aí, quando eu perdi, assim, eu fiquei, tipo, sem nada, literalmente, sem nenhuma rede social. Aí que eu construiu comecei... tudo dentro do Instagram, não tinha nada. Tudo dentro do Instagram. Então, assim, só depois que eu perdi que eu vi a real importância que era de ter outras redes sociais, entendeu? Daí eu fui pro Quai, que no Quai, na época, era o que tava, pra mim, mais crescendo, né? Então, assim, crescendo que eu digo os meus vídeos mais bombando. Então, aí eu comecei a constantemente no Quai. Então, assim, que o Instagram é mais por parceria, por divulgação que a gente faz. E o Instagram não tem, assim, uma monetização... Já teve. Por exemplo, lives foram monetizadas por um tempo. Inclusive, eu ganhei R$4.000 na época. Fazer setembro. Fazer live, selo, sabe? Sim. Então, aí na época eu ganhei
em outubro do ano passado. Tem umas tarefinhas pra você ir fazendo. Isso. Aqui no só Brasil que, ainda não tá monetizado, que é igual o em Rios outros Play, países. Né? exato. Tem o Rios Play, que também tá precisando, né? Vir cá pro Brasil. Só que o Instagram, ele é uma ferramenta onde você tem que saber usar pra você ganhar dinheiro ali. Ele não é igual às outras redes que... É porque o que acontece também é que o público ali é um pouquinho diferente. Se vier Exato. conteúdo igual o do Quai pro Instagram, o Instagram vai acabar, porque o público ali não vai aceitar dessa forma, entendeu? Exato. Então, dos medos do Instagram é criar uma rede apenas, por exemplo, só de trend, que é muito forte, só de resposta de comentário. Né? Exato. Então, eu vejo o Instagram também como a rede que mais tem, como que eu digo, fãs mesmo. Por exemplo, quando você tem 1 milhão de seguidores no Instagram, é muito mais pra mim do que você ter 5 no Quai. Por quê? Porque no Quai, tá passando na For You, a pessoa pode te seguir por aquele vídeo que passou na For You. Já o Instagram, beleza, a pessoa seguiu, mas o pessoal deixa muito de seguir também. Então, de certa forma, o público do Instagram é ativo às coisas que você posta. E se você tiver, por exemplo, postado algo que não agrade eles provavelmente vão deixar de seguir. sim. Então, o que acontece? Eu vejo o Instagram como uma rede social muito... que te dá muito lucro, mas também que te dá muito, por exemplo, reconhecimento. Todo o reconhecimento que eu tenho hoje em dia é mais pelo Instagram do que por qualquer outra rede social. Ele faz alavancar as outras. Exato, faz alavancar. Então, eu vejo o Instagram como uma rede social muito boa, assim. E aqui dentro do Instagram hoje só trabalha mais com publi, né? Você aqui de Caratinga, você trabalha com aplicativos também. Bom, eu costumo fazer mais publis para lojas, por exemplo, eu tenho parcerias com lojas, já tive também com outras como universitárias, sabe? Que eu ia na loja gravar. Só que eu costumo fazer mais parcerias divulgando links nos stories. Divulgando link nos stories, divulgando perfis, empresas, inclusive. Eu fiz uma publicidade para uma empresa Pixbet. Só que, como eu sou menor de idade, eu fiz de uma forma que como que fala? Atingisse o público maior de idade. Eu fiz da Rua Cebolinha, essa publi, onde o Cebolinha pedia pra sua mãe meio que, tipo, entrar no Pixbet, sabe? Assim, eu fiz de uma forma que compactuasse, por exemplo, que pros filhos que me seguem, por exemplo, mostrar os vídeos pras mães e etc. Então, assim, já fiz pra alguns lugares. Esse tipo de aplicativos não tem medo de... Tipo assim, por exemplo, hoje dentro do seu perfil você tem um certo nicho de idade ali, né? O que seria? Ô, Edgar, sobe um pouco o microfone aí. O que seria a questão de idade ali pra você? Aí. Questão de idade, você tá perguntando o meu público? A sua faixa etária. A minha faixa etária no Instagram, por exemplo, cerca de... O maior público que tem lá é de... Deixa eu conferir. Mas eu acredito que é de 13 a 17. Mas um público muito alto que tem também é de 18 a 24. É um público bom. Mas esse público mais jovem, você não tem medo de, por exemplo, os pais começarem a ver se você tá fazendo esse tipo de publi e não gostar? Bom, eu porque nunca pensei sobre complicado esse tipo de publicidade aí, né? Na verdade, tá tendo até alguns problemas com um monte de influenciadores que estão trabalhando com esse tipo de aplicativo. Eu vi lá. Você já viu. Só que, tipo, já tem tempo que eu fiz essa parceria, só uma vez, né? Só que eu costumo divulgar mais pessoas do que empresas. Então, assim, por exemplo, o meu maior público aqui é de 18 a 24. 18 a 24. Que tem 42%. Aí depois vem de 13 a 17, que é 24, 35... E desse público, quem mais interage com você? É o público mais jovem? Tirando os haters, né? Claro. É o público mais jovem. Não controla o isso. público mais jovem. Entendi. Então eles interagem muito com você lá nos stories. Então, assim... Nos stories bate mais jovem mesmo.